Capítulo 2. Do prazo, da autuação da prestação de contas e da divulgação do relatório financeiro de campanha. Artigo 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPC e a Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim. Inciso 1. Os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 a 72 horas contadas do recebimento. Inciso 2. Relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a FEFEC, os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Parágrafo 1º. A prestação de contas parcial de que trata o inciso 2 do caput deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente. Inciso 1. A indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores. Inciso 2. A especificação dos respectivos valores doados. Inciso 3. A identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos fornecedores. Inciso 4. A indicação da advogada ou do advogado. Parágrafo 2º. Os relatórios de campanha de que trata o inciso 1 do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 a 72 horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo. Parágrafo 3º. O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 a 48 horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no artigo 103 desta resolução. Parágrafo 4º. A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. Parágrafo 5º. No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no artigo 103 desta resolução. Parágrafo 6º. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. Parágrafo 7º. A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso 1 do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. Parágrafo 8º. Após os prazos previstos no inciso 1 do caput no parágrafo 4º deste artigo, as informações enviadas à Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas com a apresentação de justificativa que seja aceita pela autoridade judicial e, no caso da prestação de contas parcial, mediante a apresentação de prestação retificadora na forma do artigo 71, caput parágrafo 2º, desta resolução. Artigo 48. As prestações de contas parciais encaminhadas à Justiça Eleitoral serão autuadas automaticamente no processo judicial eletrônico, APJE, quando do envio pelo SPCE. Parágrafo 1º. Uma vez recebido pela prestadora ou pelo prestador de contas, no SPCE, o número do processo judicial eletrônico autuado,
a prestadora ou o prestador de contas deve providenciar a juntada do instrumento de procuração da advogada ou do advogado diretamente no PJE. Parágrafo 2º. A relatora ou o relator ou a juíza ou o juiz eleitoral pode determinar o imediato início da análise das contas com base nos dados constantes da prestação de contas parcial e nos demais que estiverem disponíveis. Parágrafo 3º. Apresentadas as prestações de contas parciais, a Secretaria Judiciária ou a Zona Eleitoral poderá providenciar, de ofício, o sobrestamento dos respectivos autos até a apresentação das contas finais de campanha, caso não tenha havido a determinação a que se refere o parágrafo 2º deste artigo. Artigo 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições. Parágrafo 1º. Havendo o segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos. Inciso 1. A candidata ou o candidato que disputar o segundo turno. Inciso 2. Os órgãos partidários vinculados à candidata ou ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas. Inciso 3. Os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso 2, efetuem doações ou gastos às candidaturas concorrentes no segundo turno. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da obrigação prevista no parágrafo 1º, as candidatas ou os candidatos e os partidos que disputarem o segundo turno da eleição devem informar à Justiça Eleitoral, via SPCE, as doações e os gastos que tenham realizado em favor das candidatas ou dos candidatos eleitos no primeiro turno, até o 30º dia posterior à realização do primeiro turno. Parágrafo 3º. As prestações de contas finais enviadas pelo SPC devem ser juntadas automaticamente pelo PJE às prestações de contas parciais, caso já tenham sido entregues. Parágrafo 4º. Na hipótese de omissão de contas parciais, as contas finais encaminhadas pelo SPC serão autuadas e distribuídas automaticamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico, APJE. Parágrafo 5º. Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos. Inciso 1. A identificação dos omissos será feita em até 3 dias do prazo para prestar contas. Inciso 2. Mediante integração entre o SPC e o PJE, com a autuação da informação na classe processual de prestação de contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial, ou ajuntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada. Inciso 3. A unidade técnica, nos tribunais, e o chefe de cartório, nas zonas eleitorais, instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis. Inciso 4. A candidata ou candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos, e após, pelo Diário da Justiça Eleitoral eletrônico, para, no prazo de 3 dias, prestar as contas finais. A omissa ou omisso será citado para prestar as contas no prazo de 3 dias, devendo observar os procedimentos previstos nos artigos 98 e seguintes desta resolução. Inciso 5. A Secretaria Judiciária ou o chefe de cartório na zona eleitoral dará vista da prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2 dias. Inciso 6. Os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz eleitoral, conforme o caso. Inciso 7. Permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas. Parágrafo 6º. A citação de que trata o inciso 4 deve ser pessoal e observar os procedimentos previstos nos artigos 98 e seguintes desta resolução.